vezes as pessoas já te interpretaram mal, pensando que você falou num tom meio ríspido, quando na verdade você estava falando super de boa. Ou já acharam que você estava afirmando, quando na verdade você estava perguntando. E quando a gente conversa por mensagem, então? Eu não falei desse jeito, você que está lendo gritando. Eu falei normal. Isso no mundo dos quadrinhos dificilmente vai acontecer. Um balão certo te livra de uma encrenca errada. Mas um balão errado te coloca numa encrenca na certa. O balão na história em quadrinhos é um elemento gráfico muito importante e nos ajuda logo de cara a ter pistas sobre o humor e as emoções das personagens. Se a gente tirasse as falas de dentro dos balões e analisasse as cenas somente pelas imagens e pelos formatos dos balões, possivelmente a gente já saberia se a cena se trata de uma briga, de um pensamento, de uma conversa trivial. Cada balão transmite uma intenção diferente. E agora, vamos aos balões mais utilizados nas histórias em quadrinhos e seus significados. O balão de fala é o mais utilizado. Representa falas em tom normal. Possui o contorno de linha contínua e o seu formato pode ser tanto oval quanto retangular. A ponta direcional, que é aquele rabicho que aponta para quem está falando, no balão de fala é uma ponta direcional simples. O balão de pensamento também pode ser um balão de sonho. Sendo assim, é o balão utilizado para uma fala que não está em voz alta. Possui o formato de nuvem. A ponta direcional é em formato circular, normalmente 3 ou 2 bolinhas. O balão de grito, também chamado de balão berro, nos indica que o personagem já está alterado, falando em voz alta. Possui o contorno de traço pontiagudo e o seu formato nos remete a uma explosão. A ponta direcional também é pontiaguda. Normalmente, o texto dentro do balão de grito está com as letras maiores do que o restante. O balão de sussurro, também chamado de balão cochicho, indica um tom de voz baixo. De formato oval, possui o contorno de linha tracejada ou pontilhada. A ponta direcional também é tracejada ou pontilhada. O balão uníssono indica que uma mesma fala é dita por mais de um personagem ao mesmo tempo. Normalmente possui o contorno de linha contínua e formato oval, mas isso pode variar de acordo com a intenção da fala. A ponta direcional acompanha o número de personagens que falam o mesmo texto. Por exemplo, se 3 personagens falam juntos uma mesma frase, o balão uníssono terá 3 pontas direcionais. O balão eletrônico é utilizado para sons que vêm do telefone, do rádio, da televisão ou até mesmo de um robô. Possui o contorno de linha contínua, formato oval e a ponta direcional em formato de um raio. O balão zero é a ausência de balão no quadrinho. Apenas há o texto e a ponta direcional, que geralmente é um traço simples. Quando a ponta direcional de um balão não está apontando para nenhuma das personagens em cena, mas sim para fora do quadro, significa que a fala é de uma personagem que não está aparecendo no enquadramento que o leitor está vendo. Abrindo um parênteses aqui, eu também trouxe 5 imagens que costumam aparecer dentro dos balões para expressar alguma ação ou emoção. Então, mudando um pouquinho de assunto, eu não estou mais falando sobre os balões em si, mas o que pode estar dentro deles, além do texto. Quando vemos uma lâmpada dentro do balão, significa que a personagem teve uma ideia.
Quando vemos reticências, significa que a personagem não consegue se expressar. Quando vemos caveira, bomba, estrela e outros elementos juntos, significa palavrões ou algo do tipo. O balão interrogativo é aquele que aparece com um ponto de interrogação dentro e significa que a personagem está com dúvidas. O balão exclamativo, com um ponto de exclamação, mostra que a personagem está admirada. O balão musical, que traz notas musicais, indica que a personagem está cantando. Outro elemento gráfico também muito importante nos quadrinhos é o recordatório, que não é o tema deste vídeo, mas que tem a ver com os balões, em certa medida. O recordatório geralmente aparece dentro de um retângulo no canto do quadrinho e traz uma fala do narrador, situando o leitor sobre algo que não está visível na cena, mas que é importante para o entendimento da narrativa. Tudo o que eu falei até aqui diz respeito às regras de como estruturar o texto nas histórias em quadrinhos. Mas o quadrinista tem liberdade para utilizar outras formas de transmitir o que ele quer. Enquanto criador de quadrinhos, você tem que estudar qual é a melhor maneira de transmitir o que você quer dizer. Há também outros formatos de balões menos utilizados, como o balão em formato de coração, para simbolizar que o personagem está apaixonado. Tem também o balão de linha trêmula, que expressa medo, o balão com a linha escorrida, para indicar frio. Enfim, se o seu quadrinho tem uma necessidade de um balão diferente, é só criá-lo. Mas tome cuidado para não deixar o seu quadrinho poluído. A intenção é a de que os balões contribuam para o melhor entendimento do quadrinho, enriquecendo com mais detalhes a história. Se você utilizar muitos tipos de balões numa mesma narrativa, talvez o seu leitor fique um pouco perdido com o que você está tentando mostrar. Lembrando que é importante respeitar o sentido de leitura dos quadrinhos, porque isso sinaliza a ordem de fala dos personagens. Considerando que no Ocidente lemos da esquerda para a direita, isso significa que a leitura dos balões também deve ser da esquerda para a direita. E além disso, os balões que aparecem na parte superior do quadro devem ser lidos primeiro que os balões que aparecem na parte inferior. Portanto, é muito importante pensar em como os elementos ficarão dispostos, para que a leitura da cena seja feita de modo correto e não toda confusa. Os balões rendem muito assunto. Se vocês se lembrarem de mais alguma coisa importante sobre os balões e afins, por favor, escrevam aqui nos comentários. Muito obrigada, um beijo, fiquem comigo e até a próxima. Tchau!